Olá, esse é mais um episódio de... Um barzinho, um podcast. Exatamente, você está ouvindo o nosso podcast, mais uma vez, muito obrigado. Eu sou Heitor Montes, estamos aqui com o Endil e Gabriel Lefundes, meus amigos, para falar sobre mais um tema bacana, que é... terror. Mais especificamente filmes de terror, eu acho, né? É, porque de terror já basta a nossa realidade, né? É. Que a gente já fala geralmente todo episódio. Exatamente. Então vamos E hoje não vai ser diferente. Fazer uma coisa mais lúdica, uma coisa mais divertida. E sim, qual aspecto do terror a gente vai conversar hoje? Sobre filme de terror. Ah, só isso mesmo. A gente vai falar sobre filmes de terror e o comentário político que geralmente está incluído ali nas narrativas. É isso, né? Porque hoje em dia as pessoas falam que, não, o terror tá muito politizado, não sei o que e tal. Coisa de hoje em dia, depois de filmes como os filmes do Jordan Peele, né? Corra, Nós. E não, o terror sempre foi politizado, porque sempre falou sobre o medo de uma sociedade, o medo de uma geração, de uma forma lúdica, muitas vezes fantástica, mas tá tudo aí, né? Senão não faria sentido. Quem sugeriu esse tema hoje foi o Andy. O Andy, alguma consideração inicial aí? Por que você pensou nisso? É um assunto que me interessa porque eu acho que o terror conversa muito com a política e isso é uma coisa que a gente não costuma levar muito a sério, digamos assim. Eu tenho visto muita gente comentando sobre como se agora a gente estivesse vendo meio que uma nova onda de filmes de terror politizados e tal, mas eu acho que mesmo os filmes de terror que não tratam explicitamente de questões políticas, ainda assim são políticos. E a gente precisava de um tema e eu gosto de terror e eu sugeri. É isso aí, a gente aceitou e a gente agora tá à mercê do que você quer falar, porque a gente não tem vontade própria. A gente vê filmes de terror, assim, desde os mais clássicos, sabe, dos anos, sei lá, 20, 30, e já tratavam sobre coisas relevantes. Eu acho que, por exemplo, eu acho que a gente falou, se eu não me engano, no episódio dos cientistas, sobre como existe uma culpa católica, uma culpa religiosa em relação a essa questão da ciência, de brincar de Deus, essas coisas assim. E os primeiros filmes, assim, de terror falam muito sobre isso, né? Frankenstein, por exemplo, sabe? Os filmes do expressionismo alemão também e tudo. Então, eu acho que tem esse comentário em relação à moral da época, né? Não, com certeza. Os filmes de terror, eles são feitos dentro de um contexto, né? Eu não concordo muito com essa ideia de que eles refletem os medos de uma era, mas eu acho que eles estão inseridos num contexto cultural que tem determinados afetos, incluindo medos, ansiedades e tal, e isso vai acabar conversando com a produção cultural da época. Então acho que tem muito a ver com isso. Eu acho assim, realmente falar que reflete os medos sociais da época pode ser um pouco simplista demais. Mas, assim, os filmes de terror de uma determinada época ressoam com o público daquela época por um motivo. Exatamente. Porque eles estão inseridos naquele contexto cultural. Se você é uma pessoa que gosta de filmes de terror, até a pessoa que não gosta, mas que você vai assistir um filme de terror e você sente medo e você consegue se colocar no universo do filme, né? Porque no final das contas, se você assistir um filme e ser entretido, é isso, é você entrar no universo. E se você é uma pessoa que gosta de entrar no universo de um filme de terror, aquela narrativa tá falando com você de algum jeito. Exato. E eu acho que esse é um primeiro ponto pra gente tratar, que é os filmes de terror, eles dizem sobre o que é que dá medo. Por exemplo, uma discussão que se teve muito agora com esse último filme do Jordan Peele, Us, ou Nós, em português, é sobre como muitas vezes os filmes de terror tratam sobre o medo do outro, e esse filme, que a gente pode depois falar um pouco mais sobre a sinopse ou qualquer coisa assim, esse filme trata sobre o medo de nós mesmos, assim, sabe? Como nós mesmos temos um lado que pode ser horroroso e qualquer coisa assim. Então eu acho que o medo do outro, acho que o medo de, por exemplo, zumbis. Eu acho que zumbi tem muito essa perspectiva de o outro que vem de fora e
vai matar todo mundo e não sei o que, não sei o que lá. Depende do tipo de zumbi, eu acho. Zumbi eu vejo menos nesse contexto do que, sei lá, alienígenas ou coisas assim. Eu vejo filme de zumbi mais como uma força da natureza, uma destruição inevitável e você tá lutando contra essa força absurda que você não tem como controlar. Eu não vejo como uma coisa tão pessoal. Depende. Assim. Filmes de alienígenas, você tem, por exemplo, o clássico Os Invasores de Kor, foi muito interpretado como uma relação com a caça às bruxas da Guerra Fria, o medo dos comunistas infiltrados em toda parte, etc. Mas, assim, zumbis é mais complexo porque, a depender do tipo de zumbis, eles estão ali representando coisas muito diferentes. Inclusive, o Jorge Romero, os zumbis são muito uma alegoria para o capitalismo, para o consumismo. O They Live do Carpenter é super comunista. Então, tipo, se bem que They Live não é zumbi, né? Eles são zumbizados, mas eles são aliens, né? São alienígenas, né? É porque o termo zumbi fica bem amplo, né? Chega um ponto que tudo é zumbi. Porque você tem, tipo, o clássico zumbi do corpo se arrastando e que vem aquela massa gigante. Aí você chega nos filmes de Resident Evil que Os zumbis correm, né? correm, pulam, fazem parkour, faz a porra toda. Você tem aquele Guerra Mundial Z, que é tipo umas ondas de zumbis, tipo, um caindo em cima do outro, subindo nos muros, e tipo, uma coisa invadindo incontrolável. Israel. Invadindo Israel, né? E, tipo, Depois da união aí de judeus e palestinos, eles invadem Israel, né? Eles... Não, mas é só um filme pipoca, pô. não tem discurso nenhum, não. Você falou do Jorge Romero e eu gosto muito do Dawn of the Dead, né? É Madrugada dos Mortos. A Madrugada dos Mortos é no shopping, né? É o do shopping, é o do shopping, exatamente. Os zumbis ficam, tipo, querendo voltar pro shopping. Tipo, eles querem... É muito... É tipo a pandemia. Explícito. Aquele shopping de Santa Catarina, sabe? Que abriu, tipo, em maio, junho, que tinha um saxofonista, não sei o quê, e o povo entrando, e aí depois a cidade teve um pico de coronavírus depois disso, sabe? É basicamente isso. Inclusive, essa coisa do zumbi viral é uma coisa mais recente, né? É uma coisa mais relacionada às tensões de 20 anos pra cá. Por exemplo, tem um filme do Danny Boyle chamado Extermínio, que é basicamente isso, né? O povo entra num laboratório onde estavam tendo testes com animais e não sei o quê, um povo de direitos dos animais e tudo, e aí começa uma porra de um negócio que todo mundo vira zumbi na Inglaterra. Então é um comentário também, né? Sobre como o ativismo animal só faz mal pra sociedade. Mentira, gente, por favor. Não nos cancelem, foi apenas uma piada. Não, e uma coisa que eu acho legal é que nesse filme, inclusive, tem o clássico clichê do cara que é mordido e esconde. E esconde, sim. Que é tipo, a gente achava, porra, que filho da puta e tal. Coronavírus é isso. É basicamente isso, né? Sim. A gente tá vendo todo mundo agindo basicamente assim. Não vou usar máscara, quero ir pro shopping. É o cara que vai pro rolezinho, tira foto, posta no Instagram com o TBT pra disfarçar, tá ligado? Gente que tipo, tá contaminada e não teve nada demais, saca? Tá sem sintoma e sai. Porque tá de boa, porra. Inclusive, eu tenho muita curiosidade de ver o que é que vai ser feito de terror nos próximos 5 a 10 anos. Eu não vou dizer quando isso tudo acabar, porque isso não vai acabar, isso tudo só vai piorar. Eu vi um tweet muito bom que era tipo, se você tá achando que esse é o pior ano dos últimos tempos, fique feliz, pense que esse é o melhor ano dos próximos tempos. Sim. Eu acho que a gente sempre ficava tipo, nossa, 2019 foi uma merda, que venha 2020. Carpe diem, né, cara? A gente tá falando muito sobre o terror hollywoodiano, né? Sobre a sociedade norte-americana. Mas acho que assim, a gente vale a pena também falar em breve sobre o terror dos outros países, né? Sim, com certeza. Eu acho que assim, o terror hollywoodiano, ele, como produção cultural de uma potência imperialista, ele influencia muito a produção de todos os outros países. Mas, por exemplo,
eu não entendo muito do terror nacional, mas o terror asiático é completamente diferente, se você parar pra... Mesmo que eles estejam, tipo, trabalhando com narrativas Os parecidas. temas, em geral, são os mesmos. Tipo, você vai ter filme de zumbi, mas o clima dos filmes é completamente diferente, Exato. Uhum. o foco das narrativas é completamente diferente. Inclusive, eu fiz um artigo na faculdade sobre isso, que a própria questão dos gêneros cinematográficos em culturas não ocidentais, eurocêntricas, é muito diferente. Sim, Porque o gênero cinematográfico ele é uma construção social, então isso varia de acordo com as culturas. o cinema asiático está muito em evidência esses tempos, né? Parasita Mas ganhando. o terror asiático, desde a década de 60, dá de 1000 a 0. O streaming tá contribuindo muito pra isso, né? É, sim, Era um rolê bem de nicho. Tipo, quem conhecia era a mesma galera que curtia filme cult de terror, trashzão, que exato. seguia a cena. Hoje, com o streaming, acho que principalmente a Netflix tá empurrando muito o cinema e a televisão asiática aqui pro ocidente. É isso, acho que vem tudo na onda do K-pop, né? Sim, na real, sim. Existe toda uma cultura assim de assistir, sei lá, novela coreana. A cultura asiática tá muito em voga mesmo, assim, com a geração mais jovem e tudo. Então o cinema acaba sendo uma parte importante disso, né? E eu acho que é muito interessante você ver essas diferenças culturais na diferença entre os filmes originais e seus remakes estadunidenses, Uhum, sim. que Sim. geralmente são muito, muito inferiores aos originais, porque não conseguem entender o tema, o que eles estão trabalhando, não conseguem entender as sensibilidades específicas daqueles filmes. Eu fiquei muito triste que o Old Boy do Spike Lee é muito ruim. Eu não vi ainda, mas eu fiquei tipo, Eu me recusei a por ver. que que o Spike Lee Eu resolveu fazer gosto Old muito Boy? do Spike Lee, mas eu gosto muito de Old Boy também. E eu sou muito contra remake estadunidense de filme asiático. Então, tipo, Acho que os melhores exemplos, os mais famosos, são aqueles do início dos anos 2000, tipo The Ring, o o chamado, né? chamado, O Grito. o grito, Água Negra. São os filmes de o vilão é uma adolescente morta de cabelo liso. Mas. Mas o problema é justamente esse. A minha impressão é que os remakes estadunidenses focam só nisso. Sabe, tipo, o foco do chamado e do grito, na versão americana, é basicamente a menina, tá ligado? Não tem muita profundidade pra além disso. E olha que eu gosto muito do chamado. Eu não sei se eu vou perder minha certidão de nascimento de asiática, mas eu gosto muito do remake Não, do eu chamado. não tenho nada contra, mas assim, é difícil falar de remake porque é um filme bem diferente, essencialmente, assim. Não é que é um filme É ruim, mas é isso. muito diferente. Eu gosto do remake do chamado justamente porque ele consegue fazer seu próprio filme ali, mesmo que seja bem diferente do original, ele ainda assim consegue, tipo, fazer um filme próprio. A maioria desses remakes de filmes asiáticos de terror, eles ficam, tipo, meio que fazendo uma versão ocidentalizada só, tipo, sabe? Sem trazer realmente algo próprio, algo novo, sabe? Parece meio que uma McDonaldização do filme. Mas Cindy, e o que você acha assim, como esses filmes de terror asiático, por exemplo, conversam com a situação social, sabe? Por exemplo, a Coreia é um país que hoje em dia a gente fica, meu Deus, a Coreia investiu em educação, é um país maravilhoso, não sei o que, não sei o que, mas é um país também com graves desigualdades sociais, né, a Coreia do Sul. Como é que você acha que os filmes de terror conversam com, primeiro, essa questão histórica da cultura asiática, que é completamente diferente, o cinema asiático, e com a sociedade? Então, primeiro, eu acho mais legal a gente pensar em cinemas asiáticos do que um cinema asiático como uma coisa É, só, porque se você pegar a produção que eu conheço, assim, de Hong Kong, Japão e Coreia, elas têm suas peculiaridades muito, muito marcadas. Então, apesar de ser chinesa, eu entendo mais do cinema de terror coreano e japonês do que de Hong Kong, mas enfim. vai ser Mas uma deserdado. coisa que eu acho muito interessante é que a Coreia do Sul, para quem não sabe, ela teve um processo muito parecido com o do Brasil, que passou por uma ditadura militar,
na Segunda Guerra Mundial, o Japão simplesmente, literalmente, acabou com a indústria cinematográfica coreana. Então, tipo, foi proibido fazer filmes nacionais. E aí, tipo, teve a ditadura militar, e aí veio a década de 90, com privatização neoliberal e tal, assim como a gente com o Collor. Aí eles também tiveram uma retomada. Ah, que susto, eu achei que você tava falando do Collor na Coreia. Tava falando da Coreia e... Não, porque veio o Collor, eu pensei, lá também? Não, eu falei assim como a gente com o Collor. Ah, tá, que susto, eu fiquei de... Que acabou com a Embrafilme e tal. A Embrafilme na Coreia. Sim, sim. Só que aí veio essa retomada do cinema coreano, que é um modelo para o que a gente poderia ter feito, sabe? Eles colocaram cotas de filmes nacionais nas salas de cinema, eles incentivaram a produção nacional pesadamente. E acabou que, tipo, os blockbusters de lá não são os filmes dos Estados Unidos, sabe? Os filmes dos Estados Unidos chegam lá e tal, mas eles têm uma cultura muito forte do cinema nacional, de blockbuster nacional, e de, por ter blockbuster, ter dinheiro pra ter filme de todo tipo. E aí se constituiu uma indústria mesmo. E os filmes que viram blockbusters lá, por ter maior diversidade, por não ser dominado por esse imperialismo estadunidense cinematográfico, acabam sendo filmes muito diferentes dos blockbusters que a gente está acostumado, de blockbuster americano, sabe? Isso é uma coisa que a gente tem que levar em conta quando a gente fala do cinema coreano, por exemplo. Já o Japão é estranho, sabe? Sim. Eu não entendo o Japão. Se você entende o Japão, por favor, mande uma mensagem pra gente. Não, como descendente de chineses, eu realmente não entendo o Japão. Mas, pra quem não sabe, procure Unidade 731 e o Estupro de Nanquim no Google depois, que são só 2 exemplos das atrocidades que o Japão cometeu na guerra e das quais eles nunca pediram desculpas publicamente. E o terror japonês é um terror muito difícil de colocar na caixinha de terror, sabe? É um terror muito extremo e que passa do ponto, sabe? Tipo, você fica muito what the fuck. Já o terror coreano é um terror muito, muito transgênero, digamos assim. Tipo, tem momentos de cômicos, tem momentos dramáticos. É muito difícil de dizer, não, esse é um filme puramente de terror. É isso que eu gosto muito. Mas acho que o cinema coreano todo tem essa característica. Os gêneros não são tão bem definidos. Sim. Com certeza. E é importante a gente tratar sobre outras culturas, né? Sair um pouco da cultura estadunidense, que apesar de dominar o cinema mundial, mas saber que existem outras culturas e, sabe, filmes de terror feitos em outros lugares que são muito bons. Eu também, infelizmente, não sou muito conhecedor, mas vale uma menção honrosa aqui a Zé do Caixão. Zé do Caixão, que é um cara que, assim, por mais que tenha virado um pouco de piada e tudo, pela aparência dele, foi um cara que batalhou muito pelo terror no Brasil. Ele entrava na gastação também, entendeu? Sim. Não, o Zé do Caixão é basicamente o Glauber Rocha do terror nacional. Ele curtia aquele rolê todo teatral. Ele não só fazia filme, ele construiu a persona toda dele em cima disso. Eu acho isso muito foda. E ele é conhecido internacionalmente. Tipo, acho que do terror nacional pré-2010, só tem Zé do Caixão de, tipo, grande nome conhecido no mundo. Eu acho que quando ele morreu esse ano, né, se não me engano, o cara do Metallica, o Kirk Hammett, que é especialista em filme de terror, tipo, fez uma mensagem e tudo, sabe, postou. Tá, pra ver que ele é um cara conhecido fora do país. Eu acho que foi o Kirk Hammett. É isso, no mundo da galera que gosta desses filmes de terror trash, cult e tal, ele é um nome, sabe? Ele é um nome de peso. E eu acho que ele misturava muito essas questões de gêneros do terror, porque ele fazia tanto filmes que eram ao mesmo tempo slashers, né, esses filmes com sabe, muito sangue, não sei o que, e tripas e tal, mas também com coisas sobrenaturais, né, invocação tipo do demônio e não sei o que e tudo. Então ele era um cara que muito à frente da sua época, muito avant-garde. E ele, eu não lembro quantos, mas ele fez filme pra caralho, velho. Sim, ele fez muita pornochanchada também. Um dia eu vi no Twitter uma foto dele pelado dirigindo um filme. Tipo, ele pelado olhando a câmera porque ele tava atuando e dirigindo. E era uma pornochanchada. A pornochanchada era onde muita gente conseguia fazer filme, tá ligado? Tipo, basicamente era a grande produção cinematográfica nacional durante muito tempo. Sim, e assim,
sabe, muito respeito também, né? Por mais que, assim, não sejam filmes com histórias e... Mas, assim, era o que dava pra se fazer, era o que se tinha público, e muitas vezes tinham coisas inventivas, assim, dentro do estilo. Não, com certeza, tem muita coisa boa no Porno Eu Chanchado. não sou um grande especialista no estilo também, mas... Enfim, eu acho que tem espaço pra tudo no cinema nacional, né? Pô, mas quem não conhece Papaco? O pistoleiro chamado Papaco. O que é que tem nesse caixão aí? Eu queria fazer uma ressalva aqui, porque eu pesquisei Zé do Caixão aqui no Google, rapidinho pra ver o negócio, e descobri que em inglês o nome dele é Coffin Joe. Coffin Joe é um nome muito maneiro, velho. Eu curti. Eu veria um filme do Coffin Joe. E ele fez filme por muito tempo, desde os anos 60 até agora. Então ele é um cara, assim, foda. E eu acho que... Até agora não, né? Até ele morrer. Agora no dia que a gente tá gravando... Essa é a grande jogada do Zé do Caixão, pô. Será que ele morreu mesmo? Será que ele não encarnou no cadáver de alguém? À meia-noite? Fica aí o questionamento. Mas, enfim, voltando aos gêneros que a gente tava falando antes, né? A gente falou de filme de zumbi. Acho que vale muito a pena a gente também falar sobre os filmes slashers, né? Que foram filmes que, acho que na década de 70 que ficaram muito famosos, né? Com Massacre da Serra Elétrica. E também tem um discurso político por trás disso, né? Eu acho que não é uma coisa que é só um cara com a serra elétrica matando gente, porque assim... Não, graça, né? Na verdade, tava lendo uma análise sobre isso esses dias, que os slashers têm um problema muito grande com a forma que eles retratam pessoas com transtornos mentais. Uhum. Com certeza. Porque sim, com certeza. Se você pegar todos os filmes que definiram o gênero aí, pelo menos os que não envolvem algum elemento sobrenatural, tipo como é? O do Johnny Depp, porra. Fantástica Fábrica de Chocolate. Eu achei Piratas esse filme do um Caribe. horror. Então, do Johnny Depp é Fred Krueger? Fred Krueger, é isso. Isso. Porra. Ah, sim. É porque ele aparece no filme. É. Novinho. Ele Mas morre. sim, se você... Na cama, a cama cuspindo sangue. Se você pegar os filmes aí, tipo, Halloween e Sexta-feira 13 e tal, e até depois pra filmes de serial killer mesmo, tipo, Psicopata Americano, que pegam muito de slasher, tem uma questão aí que o vilão é a pessoa que tem o transtorno mental, mas isso nunca é tratado pra além desse fato. A questão é uma pessoa que tem um transtorno mental, então ela é um perigo pra sociedade, ela vai matar todo mundo, tá ligado? Sim, isso é Fora pesado. que tem uns julgamentos morais muito fortes nos próprios clichês desses filmes, tipo, quem transa morre. Quem transa Os morre. slashers são seguem todos o mesmo roteiro, né? É sempre o mesmo elenco de personagens. Tem o cara negro, que é engraçado e morre no início. Tem a menina virginal que sobrevive, né? A última garota, né? Que é quem sobrevive. Sim. Porque não transa, porque não bebe, porque não usa drogas. Tem o Zé Droguinha, que morre também. O machão descarado, que morre também. E é sempre o mesmo roteiro, que valoriza esses valores do cidadão de bem cristão. Isso é uma coisa que é o que mais me interessaria de falar hoje, seria isso, é que o terror, ele muitas vezes, principalmente quando a gente está tratando de monstros, né? E aí os assassinos de slashers também entram na categoria monstro, eu acho. Eles ajudam a meio que fazer julgamentos morais muito fortes sobre a sociedade. Tanto para reforçar o hegemônico, quanto para tentar quebrar com isso. Mas, por exemplo, quando você pega a ideia do monstro, monstro vem da mesma raiz de demonstrar, de mostrar. O monstro, ele demonstra o que é que acontece com quem não segue as normas da sociedade. O monstro é aquilo que delimita onde acaba o humano. O monstro, ele é o outro personificado. É isso, eu acho que um filme então, muito bom. Ah, tá, desculpa. É porque o Di tá meio Suplicy hoje. Como assim? Te falando, aí pausando e voltando. Meio baracabana. E pausando. Eu entrevistei uma pessoa assim uma vez que era horrível, que eu ficava tipo, acabou. Aí eu ia perguntar e ele continuava. Eu ficava tipo, porra. Mas sim, prossiga, Di, desculpa cortar seu raciocínio. Sim.
Então, por exemplo, quando você pega pessoas que não se enquadram no normativo da sociedade, qualquer grupo marginalizado, esses grupos são monstruosos, eles são ameaças ao status quo, eles são ameaças à sociedade, e eles são vistos como tal. Então, quando você pega, por exemplo, O Silêncio dos Inocentes, que o serial killer é uma pessoa que é meio que codificada como uma pessoa trans, como o que uma pessoa acha que é uma pessoa trans, Sim. sabe? É isso, que mata mulheres bonitas pra usar a pele das suas vítimas em cima da sua própria pele pra ficar uma mulher bonita, né? Exato. Tem um discurso aí forte sobre o que é normal, o que é aceitável, e o que tá fora do normal, o que tá fora da norma, que é o monstruoso. Talvez o melhor filme que lide sobre isso nos últimos tempos, que trate sobre isso, é A Forma da Água, né? Com certeza, eu tava escrevendo um artigo sobre Forma da Água e eu acabei, falando muita coisa e aí eu acabei deixando de lado, porque tinha muita coisa pra falar, porque esse filme é incrível. É isso, A Forma da Água, né? Filme do Guilherme Del Toro. É um filme que ganhou o Oscar de melhor filme, acho que há 2 anos. É um filme que trata sobre essa questão de quem é o monstro, né? Porque tem um ser peixe, né? Que é meio antropomorfizado, meio peixe, que é levado em cativeiro, não sei o quê. E tem um homem branco, hétero, de família normal e não sei o quê, né? Família tradicional. Militar. E que esse cara que é o monstro, porque ele que é o desumano, sabe? Ele que é a pessoa que perdeu completamente a sua noção do que, entre aspas, é considerado humano, né? Os valores humanistas. E que, aproveitando, é uma coisa bem Guillermo Del Toro, né? Tipo, é um tema que ele trata em, sei lá, 90% dos filmes. Sim, sim. Aproveitando o nosso tema, acho que o melhor exemplo é A Espinha do Diabo, o filme mais... A Espinha do Diabo, sim, o Fantasma também, Que é tipo Gasparzinho violento, tá ligado? O Guilherme Del Toro, ele pega muito isso dos monstros como os outcasts da sociedade, como os marginalizados. Esses filmes esses slashers que tem um personagem que é meio humano, meio força da natureza, meio, sabe, sobrenatural, qualquer coisa assim... tem sempre uma história escrota envolvendo mãe, principalmente, né? Sim, tipo o Beisola. O Beisola, talvez o maior vilão do cinema brasileiro, da TV brasileira, é o Beisola, né? Beisola, pra quem não sabe, é o protagonista do filme Psicose, de Hitchcock. Se passa numa pastelaria, né? É curioso, né? O fato de que um dos principais programas de humor da história do Brasil tem um personagem tirado de Hitchcock. Acho que só demonstra a genialidade da Grande Família mais uma vez, cara. Que é outro produto cultural que tratou muito dos temas e das sensibilidades e das ansiedades e medos da cultura da sua época, foi a Grande Família. Imagina se a Grande Família virasse um episódio de terror do nada, assim. Cara, era meu sonho. Imagina se um dia o Agostinho dá a louca. Porque o Agostinho é basicamente o Taxi Driver brasileiro, né? Imagina o Agostinho com o Moicano. Mas sim. A gente falou então dos filmes de zumbi, falou dos slashers, falou de A Grande Família também. Acho que outro tipo de filme de terror que fez muito sucesso de uns tempos pra cá é o Found Footage, né? Esse de gravação encontrada, né? Que começou a fazer muito sucesso com Os Bruxos de Blair. Os Bruxos de Blair. É isso, né? Sim. Que muita gente ficou se perguntando se aquilo era um filme mesmo, se era de verdade. E aí continuou com aliás, terror pra virar franquia é uma desgraça, né? Porque tem uns 15 filmes do Jason, uns 200 do Fred Krueger, agora tem uns 300 de Atividade Paranormal. Halloween lançou outro agora, tá ligado? Desde os anos 70. Voltou até a Jamie Lee Curtis, né? Mas o novo Halloween jogou fora, tudo das sequências. Sim. Porque não presta, né? Porque a maioria dos filmes eram ruins, na verdade. Mas toda franquia de terror é assim, né? Tipo, o primeiro filme é muito bom e aí só vai piorando ao longo do tempo. Depende. O do Fred Krueger tem filmes bons mais pra frente. Mas é isso aí, Found Footage, né? Que é outro produto de uma época, eu acho. É a época em que cada um pode fazer o seu filme.
A época da TechPix. É a época da TechPix. É isso, eu não sei, porque Found Footage, na verdade, tipo, tem filmes de Found Footage desde da Bruxa de Blair, que falam de muitos temas diferentes. Uhum. Cloverfield, Atividade Paranormal. Found Footage eu acho que é mais uma estética. É mais estética do que um estilo, né? Mas falando em franquia, um outro tipo de filme que a gente podia falar é esses filmes que são meio despretensiosos e só quer mostrar tortura mesmo, pornô de tortura, tipo... Pornô de tortura. Sim, o Albergue. Aliás, toda a filmografia do Eli Roth. E, porra, uma parada que fez muito sucesso quando tava estourando, velho. Muito mesmo. Sim, eu acho que perdeu um pouco de força esses tempos, mas início dos anos 2000, 2010, que é realmente essa questão da fetichização da tortura, né? Da fetichização da violência. É tipo o slasher levado pra outro nível, sabe? Uhum. Porque o slasher, tudo bem, tinha cenas muito, muito violentas e tudo, mas não era... A violência não era tão estilizada, não era tão gráfica, né? A diferença é que no slasher a violência era tipo... a característica marcante do filme, mas era uma consequência do filme, sabe? Tipo, você tem o Fred Krueger, você tem o Jason, você tem o Beisola e eles estão matando a galera. Vai aparecer o sangue, vai aparecer as paradas e tal. Agora, você olha o Albergue, você olha Jogos Mortais. Todo o propósito do filme é construir uma narrativa que justifique você mostrar uma morte diferente. A tortura da galera. E se você parar pra pensar, é tipo pós 11 de setembro, guerra do Iraque, guerra ao terror. Isso tem relação. Gente, eu preciso muito fazer xixi, desculpa. Já volto. Tá. Cindy, acho que você parou um raciocínio no meio. Acho que você quer retomar? O rolê do... Você tava falando alguma coisa e falou, vou mijar. Você tava falando sobre esses filmes gore, sobre serem pós 11 de setembro. É isso mesmo. Nessa época, é meio que quando o público geral estadunidense tomou conhecimento das práticas de tortura, da CIA, essas porra toda. Uhum. E Montana, não só tomaram conhecimento, como no clima 11 de setembro, aplaudiram, assim, em boa parte, né? Acho que deu abertura pra esse tipo de gênero. Eu acho que sempre existiu uma fascinação das pessoas por violência, né? Então eu acho que antes o cinema meio que, assim... Existiam filmes violentos, né? Aquele Holocausto Canibal e tudo. Sim. Mas era uma coisa muito de nicho, né? Existiam esses filmes snuffs, né? Snuffs que falam? Que tinha gente morrendo Snuff e já tal. é outra coisa, que é filme de gente morrendo na Outra vida real. coisa, Então... Não, tudo bem, deixa eu terminar de falar o cacete. Mas, tipo... Existia sempre essa demanda por violência gráfica. Só que o cinema estabelecido nunca sempre tinha esse pudor, né? E eu acho que esse pudor, de alguma forma, acho que por essas coisas que você falou, meio que se perdeu. Mas eu nos acho que a gente últimos já anos. passou dessa fase do pornô de tortura. Eu acho que a gente já tá em outra fase do terror. Não, com certeza. Teve um pico, e aí eu acho que agora realmente esses filmes hoje em dia não são tão mais assim como já foram Lá um pro dia. 15º Tem aquele... Jogos Mortais a galera encheu o saco. acho que o povo ficou cansado todo também dia disso. Jogos Mortais Premonição. Jogos Mortais Premonição. Premonição, inclusive, que é um conceito incrível, que é só vamos pensar no jeito mais esdrúxulo de matar uma pessoa e criar uma narrativa ao redor pra poder filmar. Cara, eu só vi um no cinema. Eu não lembro de nada do filme, eu só lembro de uma cena muito horrível que o cara tá na piscina e aí aquele dreno de água, né? Começa a puxar ele e aí ele fica preso pela bunda e puxam os órgãos dele pelo cu. É horrível. Mas Premonição é outro filme também, que é pornô de tortura, dessas coisas de tipo morrer das formas mais escrotas possíveis, né? Com escada de incêndio caindo no seu olho, essas paradas assim. Acho que talvez, assim, um estilo de filme que não é tão de terror, mas como o Di falou sobre monstros, é algo a se comentar. É sobre, assim, esses filmes de monstros universais, né? Como Godzilla, King Kong e tudo, que são filmes extremamente políticos também. Falam muito sobre essa questão da guerra e Godzilla é um filme que fala muito sobre essa coisa do pânico atômico pós Segunda Guerra. Kong e Ilha da Caveira, o mais recente desse revival que estão fazendo aí dos filmes de monstros gigantes, é uma crítica escancarada, assim, à Guerra do Vietnã. Sim. Porque, assim, esses filmes sempre foram políticos, mas atualmente eles têm deixado transparecer mais essa questão da crítica
aos métodos norte-americanos, né? Também porque é fácil você criticar a Guerra do Vietnã hoje do que era durante a Guerra do Vietnã. Não sei, tipo, os filmes do George Romero, os filmes do Carpenter, sempre foram bem explícitos nas suas críticas. Justo, justo. Todas as épocas, acho que tiveram filmes que transpareceram mais essas questões, né? Tem alguns filmes, tipo Cronenberg, nos anos 80 também. Fazia filmes mais, assim, Chocantes. bugados, mas também com um discurso forte, né? Então, eu acho que a gente passeou muito por todas essas formas de terror, né? A gente não falou de 3 tópicos, eu acho que Calma, eu ainda iria... tá, eu achei que você já tava querendo terminar. Vamos encerrar o programa, não. É isso, acho que mas assim, a gente passeou muito, assim, desde do início, né, com o expressionismo alemão e... É isso, eu acho que a gente falta falar de vampiro, lobisomem e demônio. E boitatá, oi? Vampiro e lobisomem, assim, vampiro talvez não, mas lobisomem se encaixa muito em filme de monstro no geral. Eu não acho que eles conseguiram deslanchar tanto pra além lá da... Não, se você pegar, tipo, os filmes antigos, eles eram importantes. O Lon Chaney e tal, o lobisomem. Mas, sei lá, acho que o último relevante de verdade foi o Lobisomem Americano em Londres, nos anos 80. Não, pô, teve aquele filme com a Kate Beckinsale, Underworld? Anjos da Noite. Pô, eu adorava esse filme. Putz, mas ali Era tão gótico, era tão emo, mas não era terror. É um clipe do Evanescence de 2 horas, velho. Exatamente, eu adorava. Né? Explicando porque o Indy gostava. Vampiro, eu acho que é um tema muito mais abordado, né? Porque existe muita... Filme de vampiro pode ser qualquer coisa hoje em dia, velho. Vampiro não é mais monstro de terror, né? Vampiro é tipo um arquétipo, basicamente. E tem filme que usa vampiro como monstro, mas tem filme que usa vampiro como herói trágico, protagonista gótico, byroniano, tem Crepúsculo. Tem Crepúsculo. Realmente, essa coisa do vampiro é também um pouco fetichizado. Eu acho que tem muito filme, assim. Drácula de Bram Stoker, eu acho que é um filme bem bacana. É o vampiro clássico, né, velho? Vampiro fala muito, tanto dos medos modernos, iluministas, de tipo, em relação aos desejos do corpo e da carne e tal, mas também tem um medo de homoeroticismo no vampiro, que é, tipo, muito forte. Ainda mais se você pegar os vampiros de, tipo, Anne Rice. Na própria história do Drácula de Bram Stoker, você tem, tipo, a relação do Drácula com o Jonathan Harker é super codificada com tem alguma coisa, não tem, eu quero, eu não quero, sabe? É um negócio meio que tipo, contribui dentro da narrativa para o sentimento de desconforto que eles tentam criar. Sim, inclusive isso é um dos temas muito fortes do terror ao longo do tempo, né? Que é o medo das sexualidades desviantes. Pô, o Alien é pintos por toda parte. Inclusive o designer do Alien, o H.R. Giger, basicamente a coisa toda que ele estava tentando fazer era dar agonia nos homens cis hétero de se sentirem praticamente estuprados pelo alien, sabe? O facehugger vai lá, enfia um pinto na sua garganta, bota um ovo de um alien no seu peito, que aí explode pra fora, e aí o alien que sai do seu peito lembra um pinto, entendeu? O alien tipo, o maior medo que ele gera é a vulnerabilidade. Você vê as cenas tipo... do final, que é só a Sigourney Weaver de calcinha e uma blusa lutando contra um monstro indestrutível. Ela passa a vulnerabilidade, gera o desconforto. E é o desconforto pro homem cis hétero. Tá exposto, né? É isso, não só em Alien, como na sequência, né? Em Aliens do James Cameron também tem essa questão. Mas Aliens é um outro estilo. Todos os filmes do Alien são vibes completamente diferentes. Tem um filme do Alien do Jean-Pierre Jeunet, pelo amor de Deus. Que todo mundo odeia, eu amo. Eu gosto. Eu comentei um pouco no início sobre essa questão da questão religiosa nos filmes de terror. E tem muitos filmes, como por exemplo, Exorcista e todos os filmes com exorcismo e coisas assim. Bebê de Rosemary também, que eu gosto pra cacete. E que falam sobre essa coisa religiosa de uma forma mais explícita. Bebê de Rosemary, que é um ótimo exemplo de moralidade cristã. É um filme basicamente de uma seita controlando e mandando o corpo da mulher, enquanto ela lentamente desce até o inferno, né? É
tipo, se ela pudesse abortar. É basicamente uma história bíblica, né? Basicamente Jesus, né? Que é tipo, ela é Maria, ela foi escolhida pra ter o filho do Senhor. Mas a coisa toda do anticristo é essa. O Exorcista também, que é isso, né? Gerou toda uma subcultura de filmes de exorcismo. Eu não sou cristão, mas eu adoro filme de exorcismo. Eu gosto muito que, assim, existe uma subcultura de filme de exorcismo e existe também no terror uma subcultura de filme de tubarão. Tubarão é uma coisa muito recorrente desde o primeiro Tubarão do Spielberg, beleza, até, tipo, Sharknado, que é o épico do horror trash, né? Que são tornados com tubarões dentro. Mas esses filmes de tubarão não são de terror. Eu não acho que é um subgênero do terror, mas eu acho que o Tubarão do Spielberg marcou tanto a geração que ele atingiu, que, tipo, tem estudos, tem vídeos sobre isso, mas tem estúdios... Nossa! Tem estudos... Tem estudos sobre Estudos de estúdios. pessoas que ficaram realmente traumatizadas desde que viram Tubarão. Eu! Gente que não entrava no mar, não entrava em rio, que cresceu Eu! 100% impactado pelo filme. E, tipo, não é um filme explicitamente de terror. Qualquer outro filme de tubarão que veio disso, fora a própria franquia, tá surfando nessa onda, porque foi um fenômeno que acho que ninguém esperava. Surfando nessa onda. Foi uma boa. Eu vi Tubarão com 6, 7 anos e eu fiquei sem entrar no mar durante uns 2 anos. Eu fiquei com medo real de mar. Eu gosto muito entrando... de tubarão que pulou o proverbial tubarão na própria franquia, quando fizeram Tubarão a Vingança, onde o filho do tubarão original volta pra matar as pessoas pra vingar seu pai. Sim. É isso, o filho do tubarão original, ele vai tipo... dos Estados Unidos até o Caribe pra vingar. O mar é um lugar importante pra muitos filmes, né? Eu acho que muitos filmes se passam no mar, em navios, sabe? É um cenário perfeito, né, cara? É tipo tudo escuro, você não sabe o que tem, você não tem como pedir ajuda, você não tem pra onde ir. É tipo espaço, mar e espaço são dois lugares, assim, muito Desde Moby Dick a galera tá fazendo isso. Aí a gente chega nos anos 2010. Aproveitando que a gente tava falando sobre filme de exorcismo e de terror católico, vamos dizer assim, mas tá fazendo sucesso pra caralho esse tipo de filme de novo, né? Tipo, a Blumhouse se construiu toda em cima disso aí, basicamente. Annabelle, Sobrenatural, Invocação do Mal, a Freira do Mal e um monte de coisa do mal. São todos filmes clássicos, assim, de assombração, ou de demônio, ou de exorcismo, que estão fazendo muito sucesso. Sim. Que são muito bons. Não vou nem dizer a maioria, eu vou dizer alguns são muito bons. Assim. Até os ruins eu me divirto, mas chega um ponto que Annabelle não dá mais, velho. Os últimos 3 Annabelle... Não, Annabelle não. Os últimos 3 Annabelle são gastação só, pô. Os carros-chefe, assim, da Blumhouse, principalmente os dirigidos pelo... Vou até achar lá com o nome dele. James Wang? Isso, James Wang. Eu acho que é uma releitura desses filmes dos anos 70, 80, né? Eu acho que, assim, é uma repaginada nesses filmes, né? Eu acho que, por exemplo, O Exorcista é um filme muito mais focado na possessão da menina, sabe? Enquanto que esses filmes são muito mais focados nos personagens em si. Eu não sei se tu consegue explicar. Mas é uma coisa mais pé no chão, sabe? Eu acho. Sim. Um bom exemplo disso aí é a série antológica da Netflix, da Maldição da Mansão Rio. É Maldição, né? É a Maldição da Residência Rio e a Maldição da Mansão Bly. Isso, exatamente. Porra, todo mundo tem que ver esse filme. Ou essa série. Tipo, é uma série de terror que não é de terror, mas ao mesmo tempo é do caralho, é muito boa. Porque faz justamente isso que o Heitor falou. Foca nos personagens e constrói eles como seres humanos, com personalidades e problemas e etc. De terror. Não, eu digo... É um terror gótico. É porque, assim, principalmente por ser no formato de série, é um terror lento, é um terror que, sei lá, se você compara... Atmosfera. Se você compara com o terror dos anos 2000, que era ou violência, sangue ou jumpscare. Jumpscare o tempo todo. É um terror muito diferente, é um negócio muito mais psicológico e focado nos personagens. É uma releitura do terror gótico. E que eles fazem muito bem. Sim. E eu acho que a gente tem que falar também sobre o terror politizado atual, né? Porque antes eu queria dar... talvez seja o mais... Perdão, eu queria dar um exemplo contrário
de tudo isso que a sim. gente falou. Principalmente com a Blumhouse fazendo dinheiro infinito, basicamente, gastando R$ 10 pra fazer cada filme e tirando milhões. Tem uma galera que tá tentando, dentro da própria Blumhouse, pegar essa fórmula pra fazer mais dinheiro. Tipo, tem o do próprio James Wan. Vocês viram A Maldição da Chorona? Não, eu não vi Não, ainda. não vi. É um dos piores filmes, não é filme de terror, não. É um dos piores filmes que eu já vi. Eles, Sério? Eles estão ficando. tipo, primeiro que pegaram, tentaram fazer um negócio diferente, fazer, tipo, é um terror sobrenatural, mas eles pegam uma lenda folclórica latino-americana, da comunidade latina, não sei o que e tal. Só que eles tinham uma oportunidade aí de fazer um filme inserido nessa cultura, com pessoas dessa cultura, não sei o que, mas não, é um filme dentro da cultura clássica de filme sobrenatural americana, ali da família branca, não sei o que e tal, com uma criatura que por acaso é latino-americana. E eles tratam isso de uma maneira muito escrota. Mas além da problematização, o filme tecnicamente é muito ruim. Não estabelece nenhuma regra, as regras que estabelece eles quebram. Parece que toda cena eles mudam os poderes do monstro pra poder fazer uma cena que alguém pensou que ia ficar legal. E é só muito mal feito no geral. Foi mal o Ranch, mas é realmente muito ruim. Porra. Não é isso, tudo que começa legal assim, eles tentam meio que tipo, fazer um monte de coisa. Formulaica, né? Formulaica é isso. Que é E aí perde, ó. o problema que, Só pra ganhar que a dinheiro, franquia da Annabelle tá fazendo. Que não era. Tipo, a Annabelle era um elemento de um filme e de repente tem 5 filmes sobre ela. Mas sim, acho que a gente precisa falar, talvez para finalizar, sobre o cinema de terror mais explicitamente politizado por essa questão racial atualmente, que o grande expoente é o Jordan Peele, né? Fez 2 filmes mega, assim, famosos, né? Que são Corra e Nós, né? Corra ganhou Oscar e tudo, sabe? E são um filme com elenco negro, que trata sobre essas questões. E assim, Nós é um filme que nem trata tanto sobre essa questão de racismo. É um filme com a família negra, por que não, né? Sim, inclusive foi uma coisa que ele falou, né? Que ele queria construir uma mitologia de terror que fosse protagonizada por uma família negra, porque, tipo, por que não? Ao contrário de Corra, ele não queria tratar especificamente de questões raciais. É até interessante que ele não subverte muito o gênero ali, porque é o que? Uma família classe média alta, bem de vida, que tá indo passar férias, não sei o que e tal. E, por acaso, é uma família negra. Isso não é um fato crítico pra estabelecer ali a premissa do filme. Isso eu acho muito engraçado o fato do Jordan Peele ser um comediante, famoso por ser engraçado e tudo, e aí ele de repente se envereda pelo cinema de terror, e com crítica social e com crítica política, sabe? Porque, por exemplo, Corra pra mim é muito, assim, uma crítica política fantástica, porque é sobre os brancos liberais, democratas, né? Os brancos que em tese são de esquerda, não sei o que e tudo. Os brancos eu votaria. Que votariam 3 vezes no Obama. Né? Mas que no fim eles adoram a cultura negra, pegar a cultura negra e transformar como sua, né? Acho que É um filme que joga muito com o desconforto da classe liberal, branca, diferentona, desconstruída. sim. Então eu acho isso maravilhoso mesmo, assim. Eu acho que é uma puta crítica e é um puta filme também, porque um tema bom não faz um filme bom, mas o filme é maravilhoso, assim. Acho que é uma das melhores coisas já feitas no gênero nos últimos anos. Então eu acho que isso define muito a nossa geração atual em relação ao terror, né? Eu acho que assim, não é um gênero que eu entenda tanto, que eu veja tanto, mas eu acho que a geração atual, as lutas atuais têm muito a ver com isso, né? Enfim. É isso, meus amores. Acho que a gente passeou muito sobre vários aspectos, né, do terror e da sua relação com a sociedade, a política. E eu acho que assim, a gente deu referência pra cacete ao longo do episódio, mas vocês querem falar de mais alguma coisa que não foi abordada? Ou de algum filme, ou de algum texto? Não, eu só queria enfatizar que, assim, a gente tá vendo uma popularização de obras de terror que tratam de temas políticos de maneira mais explícita e tal, mas é importante a gente entender que o terror sempre é político. E que, tipo, essas obras mais explícitas, elas sempre existiram também. Elas agora, talvez pelo nosso momento de mudanças no capitalismo, acho que talvez elas estejam ganhando mais popularidade. Mas eu acho que é o terror como um todo tá ganhando mais popularidade também. Você, Gabriel?
Eu não vou dar recomendação de filme, não, porque é foda, porque aí ou você não fala nada ou você passa 2 horas falando. Eu só vou falar aqui porque é um negócio muito foda que eu acho que muita gente não conhece, mas acho que desde 2018 tem uma plataforma aqui brasileira chamada Darkflix, que é tipo um Netflix pra filme de terror. Eu não sabia. Plataforma de streaming. Tem filme de terror trash, underground, coisa difícil de achar. Tem coisa mainstream também, coisa bem conhecida, de, sei lá, desde os anos 60 até aqui. Vale a pena entrar lá, projeto nacional, dá uma confere se você curte filme de terror. Eu quero dar algumas indicações. Fala, Diego. Primeiro, Lovecraft Country, que acabou agora. Inclusive, eu tô vendo pelo Catarse que Lovecraft tá bombando no Brasil atualmente. Então, acho muito legal pra dar uma olhada. É da HBO, então o Torrent tá aí pra isso. E é curioso isso, porque Lovecraft era mega racista. Né? Lovecraft é uma das figuras mais complexas da ficção especulativa. Porque ao mesmo tempo que ele era mega racista, ele era, uma pessoa horrível. As coisas que ele criou influenciaram muito tudo que a gente tem no ramo da ficção especulativa. Eu queria sugerir alguns filmes que não são americanos, que eu fiz uma listazinha. Tem um filme austríaco, eu acho, chamado Goodnight Mommy, que é de 2008, se eu não me engano. Muito bom. Tem o brasileiro As Boas Maneiras, que é com a Marjorie este ano. Adoro ela. Da Vagabanda e tal. Ela acabou de ganhar um Emmy, eu acho, Sob Pressão. Você lembra da Vagabanda? Velho, coitada. Sob Pressão, que é um produto maravilhoso também da Globo. Um filme turco que você só vai achar por torrent, que se chama Baskin, que é bem legal também. É a depender de como você leia o filme, ele é meio problemático, mas eu li de uma maneira satírica e eu gostei. E aí, filmes asiáticos, tem Invasão Zumbi na Netflix, que é o Train to Busan, que em português ficou Invasão Zumbi, mas enfim, que é foda. Tem outro filme coreano chamado I Saw the Devil também. Tem um chamado A Tale of Two Sisters, que é muito bom. E basicamente todos os filmes do Park Chan-wook, que é o diretor de Old Boy, e do Takashi Miike, que é um diretor japonês, Takashi Miike. Ele é muito bom também. E para um terror mais comédia, tem um filme recente japonês chamado One Cut of the Dead, que é num plano sequência dos mortos. É muito bom. Beleza. É isso então, meus amores. Acho que a gente encerra por aqui hoje. Obrigado por ter escutado a gente. E é isso. Volte aqui semana que vem, porque teremos mais um episódio de Um Barzinho Podcast. É isso. Beijo, Andy. Beijo, Gabriel. Um Nos beijo. vemos na semana galera. que vem.